Vamos então à continuação do estudo do sinal da função, só que agora um exemplo do segundo grau. Então, eu coloquei aqui a função como ela se apresenta. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E isso então é a representação de uma função do segundo grau. Eu coloquei aqui, bem escrito para vocês, primeiro caso. Nós vamos estudar 3 casos diferentes. Então, eu coloquei aqui, o eixo x, que é o eixo das abscissas. O eixo y não coloquei, mas vamos lembrar que o eixo y ele está aqui, de pezinho. Lembrando que em cima é a parte positiva de y e embaixo aqui, é a parte negativa. Quando você tem essa parábola voltada para cima, então nós temos que a é maior do que zero. Quando nós temos a parábola voltada para baixo, quer dizer que o a é menor do que zero. E o mais interessante aqui é nós lembrarmos que quando essa parábola corta o eixo x, eu tenho aqui, nesse exato ponto aqui, o x' e o x duas linhas, que são as raízes dessa função do segundo grau. Nesse outro lugarzinho também, x' e aqui também o x duas linhas. Quando essa parábola corta o eixo x exatamente 2 pontos, quer dizer que o meu delta é maior do que zero. Então, isso daqui, tem que estar claro. O meu delta é maior do que zero. Agora, o que eu vou analisar? Então, vamos lembrar de novo que eu estou falando do meu eixo x, que ele está tracejado aqui. Em cima aqui, o meu y, ele é o quê? Ele é positivo. Então, eu vou colocar para vocês aqui, que nesse caso, eu vou ter valores positivos de y acima. E quando tiver nesse intervalo aqui, da parábola, quer dizer que ele está encostando no valor de y negativo. A mesma interpretação eu vou ter desse lado. Como essa parábola dele aqui, essa curva está em cima do eixo x, quer dizer que o y correspondente dele é y positivo. E essa parte da minha parábola, ela vai encostar no meu y negativo. Então, baseado nisso daqui, eu vou começar a fazer um exemplo para vocês. Vou pedir para que vocês estudem, façam o estudo do sinal dessa função. Vou colocar aqui uma função, f de x igual x ao quadrado menos 7x mais 10. Primeiramente, você vai ter que achar a raiz. Achar a raiz, você vai trocar o f de x por zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 10. Para achar a raiz, você vai ter que recorrer ao delta. Vamos lembrar a regrinha do delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes 5. Quem que é o meu valor de b? O valor de b é aquele valor que está na frente de x. Então, vai ficar delta, abre parênteses porque é negativo, menos 4 vezes o valor de a. O valor de a está aqui, na frente de x ao quadrado, ou seja, 1. O valor de c está aqui, 10. Delta é igual menos 7 ao quadrado, 49. E vou resolver essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 10, resultado, menos 40. Então, tenho que meu delta é igual a 9. Lembrando, se o delta é maior do que zero, ele vai entrar aqui. Então, ele vai dar essa parábola, porque eu sei que aqui, meu valor de a é positivo, então eu já sei que ele vai dar mais ou menos esse desenho. Mas eu vou continuar fazendo para encontrar o x' e o x duas linhas. A fórmula, a continuação é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor de a. Então, x menos b, o meu b é negativo, não vamos confundir. Menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de delta, o delta meu vale 9. 2 vezes o valor de a. O valor de a, 1. Continuando aqui, o que eu tenho? Menos na frente do menos, mais.
Raiz quadrada de 9, 3. Sobre 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou tirar x'. E o x, 2 linhas. Vou fazer a parte positiva primeiro. Então, ó, 7 mais 3, 10. Dividido por 2, 5. 7 menos 3 dá 4. Dividido por 2 é igual a 2. Então, aqui eu tenho. Então, você vai vir, vai fazer aqui, ó, um esqueminha para mim é o seguinte. Vai passar uma reta. Nessa reta, você vai fazer uma parábola. E essa parábola sua, o que nós temos? Eu sei que ela tem a concavidade voltada para cima, porque aqui, ó, no meu valor de A, é positivo. Então, eu vou fazer assim, ó. Nesse exato ponto aqui, é o meu x'. Então, eu tenho 2 e 5. Vou colocar o 2, porque o 2 vem primeiro. Nesse outro ponto aqui, eu vou colocar o 5. Então, vamos analisar como se aqui tivesse o eixo Y. Acima, nesse exato ponto aqui e daqui para cá, eles estão encostando nos valores de Y positivo. Desse ponto aqui, nesse decorrer, ele está encostando nos valores de Y negativo. Então, como você vai montar essa resposta para mim? Então, você pode escrever assim, bem bonitinho. Para x igual a 2 ou x igual a 5, estou falando nesse ponto e desse ponto. Qual que é o seu correspondente em y? O seu correspondente em y é y exatamente igual a 0. Agora, para o seu x menor do que 2 ou o seu x maior do que 5, qual que é o y que nós temos? Deixa eu explicar essa parte. X menor que 2 é o valor que está vindo para cá e o valor que está indo para lá. São essas duas partes aqui de cima, ó, da minha parábola. Então, você está vendo aqui que acontece com o valor de y? O valor de y seu é positivo, ou seja, maior do que 0. Agora, a gente tem um intervalo para 2 menor que x, menor do que 5. O que é esse intervalo? Quer dizer que eu estou falando do 2 até o 5. Estou falando desse intervalo aqui. Então, desse intervalo, eu tenho que o meu y é o quê? Negativo. Y negativo quer dizer que valores menores do que 0. Então, esse cantinho aqui, ó, é o estudo do sinal da função do segundo grau. Você analisa, ó, exatamente no ponto igual a 2 igual a 5. No ponto de fora aqui, ó, que é menor do que 2 e maior do que 5, que a gente tem o nosso y positivo. E nós temos também do 2 até o 5, que no caso, o valor do meu y é valor negativo, menores do que 0. Na sequência, eu vou fazer um outro exemplo, uma outra explicação da função do segundo grau. Continue assistindo os nossos vídeos.